Saudações novamente a todos e todas. Então, aqui eu estou tendo a oportunidade de apresentar o meu segundo trabalho aqui, junto ao Ensink 2022, e agora eu vou iniciar compartilhando minha tela, mas antes deixa eu falar meu nome. Eu sou Josilene Correia, sou geógrafa e atualmente estou graduanda no curso de pedagogia dessa instituição. Deixa eu abrir aqui agora minha tela. Compartilhando. Esse, então, é o título do meu trabalho, Sondagem de Hipótese de Escrita Alfabética aplicada em estudantes com TEA, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Bom, esse tema, técnica de sondagem de hipótese de escrita, eu tive conhecimento por meio dos estudos na disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino de Língua Portuguesa e Matemática. Essa disciplina foi ministrada pela professora Alessandra Farago e a professora tutora Vera Lúcia, e eu achei muito, muito interessante, porque eu trabalho há 2 décadas já como professora, e a gente, assim, ao longo dessas 2 décadas, eu percebi como que a qualidade em termos de leitura e escrita de grande parte dos nossos alunos parece que vem decaindo, né? Então, aí, quando eu tive contato com essa técnica de sondagem, eu percebi que é possível a gente realizar um trabalho de melhor qualidade se a gente conseguir fazer um diagnóstico sistematizado do aluno, para que aí a gente possa definir, então, ações e estratégias para planejar a aula, que vá atender a necessidade específica desses alunos. Nesse caso aqui, eu estou falando mais especificamente dos alunos público-alvo da educação especial, principalmente alunos com transtorno do espectro autista, né, que é o que a gente chama também, utiliza a sigla TEA para poder caracterizar. Mas, independente disso, essa técnica, quando eu trabalhei na disciplina, a gente aplicou em alunos, assim, considerado padrão, né, o aluno padrão. Mas aí eu tive a ideia de aplicar, porque eu senti necessidade de realizar um diagnóstico melhor com os meus alunos que fazem parte do grupo público-alvo da educação especial. Bom, a gente sabe que o trabalho de alfabetização, ele está diretamente relacionado à etapa de desenvolvimento da escrita, na qual ele se encontra. Então, essa sondagem de hipótese de escrita, ela vai ser aplicada para que eu possa ter um retorno e consiga fazer uma leitura baseada em psicogenética, ou seja, eu consigo, então, ter uma dimensão do funcionamento cognitivo daquele aluno em termos de leitura escrita. Então, aí eu vou para a próxima etapa, que é a questão de compreender em que processo de alfabetização, no caso, a gente utilizou, inclusive, bastante o termo letramento, que ele é um termo mais completo, né? Essa etapa de letramento, então, do aluno, eu preciso ter conhecimento, então, para poder elaborar um plano pedagógico mais eficiente para ele. E a justificativa, então, da escolha desse tema é que a gente sabe que a importância da linguagem, ela vai ser estratégica na aquisição da leitura escrita e, consequentemente, em outras áreas do conhecimento também. E a gente sabe também que nos últimos 2 anos, em função da Covid, houve uma defasagem enorme por parte da aprendizagem dos nossos alunos, né? Principalmente porque eles ficaram sem o nosso acompanhamento presencial ali mais próximo, e isso certamente gerou perdas muito grandes em termos de aprendizagem. Além disso, a revisão das bases teóricas de que a gente tem quando a gente se forma licenciado, é necessário a gente revisitar essas bases teóricas para que a gente possa, então, aprimorar e adaptar também ao novo momento que a gente está vivendo, né, os novos desafios enfrentados pelos nossos alunos. Então, essa revisão de base teórica, ela é importante ao longo da nossa formação enquanto profissional educador. E a gente observa também que as pesquisas científicas no campo da psicogenética, elas podem dar um apoio sistematizado no ensino da linguagem. Qual é o objetivo principal, então? É descrever uma aplicação prática de sondagem de hipótese de escrita em 2 alunos que eu tinha, né, eles não são mais meus alunos, mas esses 2 alunos, eles estavam diagnosticados com um transtorno do espectro autista numa escola municipal.
onde eu trabalhava no município de Cariacica, aqui mesmo no estado do Espírito Santo. Meus objetivos específicos são fazer uma revisão de literatura, né, que eu tive que fazer para poder compreender melhor o conceito, a técnica em si e quais eram os fundamentos teóricos. No segundo item, eu vou tratar da metodologia aplicada, que é uma metodologia baseada na Ferreiro e Teberoski, que é uma publicação de 1985, que vai mostrar como que faz a execução da sondagem, do desenvolvimento da escrita em crianças. E, por fim, eu vou fazer a descrição e análise das duas crianças nas quais eu apliquei. Bom, qual é a metodologia? Fiz a revisão de literatura sobre análise de amostras, né, esse material todo foi fornecido pelas professoras. O segundo, eu fiz um preparo de uma ficha, né, primeiro eu planejei, e aí preparei a fichinha de identificação com nome, idade, local da sondagem, e as perguntas que eu utilizaria para estimular a criança a escrever. No terceiro momento, eu fiz a aplicação prática, né, a aplicação em si da técnica de sondagem, e por fim, eu fiz a finalização do preenchimento da fichinha dos alunos, aí é onde eu uso, então, a teoria para fazer a análise e a elaboração da hipótese de escrita dos alunos, para poder compreender em que fase cognitiva do desenvolvimento eles estão. Bom, eu tenho, então, a revisão de literatura, onde eu vou ter essa aqui mesmo é a parte teórica, onde eu tenho a fase 1, que é a fase icônica, onde a escrita ela é caracterizada por meio de ilustrações. Eu tenho a gratuja, que eu tenho traços e linhas irregulares, mas que não tem valor alfabético sonoro. Eu vou ter a pré-silábica, onde eu já vou ter uma associação entre letra e escrita, né? Mas essas letras, elas são escritas de maneiras bem aleatórias. Aí eu já vou ter uma fase silábica, mas ainda sem valor sonoro, ou seja, eu consigo quantificar essas letras de acordo com o som, né, que elas vão emitir, porém, não necessariamente o som está associado à letra, mas eu consigo fazer uma contagem silábica dessas letras. Eu vou ter já a fase silábica com valor sonoro, onde eu já consigo perceber uma associação entre letra e som, e a fase silábica alfabética, onde eu já percebo uma clara evolução, né, na escrita da criança. Então, você já vai conseguir perceber um avanço na combinação de fonemas e formação de sílabas. E a fase alfabética, onde eu já consigo perceber a construção de uma oração, mesmo com alguns pequenos erros. O que eu perguntei para o aluno? Você gosta de brincar? Que brinquedo você mais gosta? E aí eu pedi para a criança escrever para mim. Bom, esse aqui é o resultado, então, do meu primeiro aluno. Ele apresentou uma hipótese de escrita silábico-alfabético. Esse estudante, que eu chamei de A, ele conseguiu fazer tentativas de combinações de fonemas para a formação de sílabas e demonstrar consciência do som. Observa-se que ele obteve também relativo sucesso em apenas 2 das 4 palavras que escreveu. Portanto, é possível inferir que desconhece parte das letras do alfabeto e sua fonética, o que indica a necessidade de reforçar o trabalho pedagógico com as letras ainda não consolidadas pelo aluno. Esse aqui é o meu segundo aluno, que eu chamei de estudante B. Ele apresentou hipótese de escrita alfabética, ou seja, ele consegue fazer combinações de fonemas para formar palavras, porém ele ainda precisa refinar ainda o reconhecimento ortográfico e fonético, principalmente no caso de dígrafos, né, que é mais complicado mesmo, a criança tende a demorar mais para aprender. Mas, independente disso, a gente percebe uma evolução. E qual é a conclusão que eu chego, então? Que é fundamental que o educador avalie a hipótese de escrita desse público-alvo, para que ele, então, possa exercer um processo educativo, então, mais consciente, mais sistematizado e mais qualitativo. No meu segundo item, eu percebo, então, que a psicogenética de Piaget ainda é bastante interessante, ainda nos dá um arcabouço teórico interessante, que tem inspirado outros pesquisadores na área da psicogenética para poder evoluir em termos de técnicas de ensino e aprendizagem, como é o caso de Ferreira e Teberoski. E, por fim, os resultados de técnica de sondagem, ela mostrou ser satisfatória, porque
isso fornecia um diagnóstico a ser utilizado no plano de ensino para cada um desses alunos que eu pude diagnosticar. Muito obrigada, aqui estão meus contatos. Agora eu vou interromper minha gravação e me despedir de vocês. Muito obrigada.